Graça e paz a você que nos acompanha. Na meditação de hoje, quero fazer uma reflexão sobre um texto que está lá em Tito, no capítulo 3 de Tito. Nós vamos estar lendo do versículo 2 até o 5, que diz o seguinte: que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade do Senhor e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Falei até ao 5, mas li até ao 7. Aqui nós observamos esse texto ele lança, luz a algumas situações interessantes. Primeiro, nós vemos a nossa posição como cristão, o que nós éramos antes. E agora, Paulo está chamando a atenção, escrevendo a Tito, de como nós éramos e como nós agora somos. Quer dizer, o cristão, ele passa pela lavagem, pela renovação do espírito, ele se torna uma nova pessoa. João 3:5, João 1:12 e 13 fala sobre isso. E esse texto ele vem lançar luz sobre isso. Mas não somente sobre isso. Ele também vem mostrar o posicionamento que a igreja, agora ela passa a assumir diante de uma sociedade. Por isso que eu frisei lá sobre todos os homens. É evidente que o homem por si só ele não consegue alcançar a salvação, porque ele tem uma boa intenção, porque ele pratica boas obras, ele se esmera em fazer isso, ele empreende esforços para fazer isso. Ele não consegue alcançar a salvação através de outro meio, mesmo que ele tenha boa intenção de ser uma pessoa prudente, uma pessoa equilibrada, uma pessoa proeminente. Não adianta. A palavra do Senhor diz em Efésios 2:8 que é pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, e nem de obras para que ninguém venha se gloriar. Ou seja, não há outro caminho de salvação que não seja Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando nós olhamos para o nosso passado, nós observamos como éramos. E a palavra do Senhor fala aqui de alguns adjetivos aí que não são nem um pouquinho legal, nenhum deles. É porque eu estou frisando isso. Porque a partir do momento que nós passamos por esse caminho de salvação, que nós nos tornamos salvos em Cristo Jesus, parece que daí de um tempo a gente esquece que nós fomos alcançados pelo Senhor através da graça. E por que eu digo isso? Você certamente já se envolveu, tenho quase que certeza disso, ou já observou isso em outras famílias, debates entre pessoas que são cristãs e pessoas que pensam que são cristãs. Debates entre pessoas que são cristãs e pessoas que seguem outra linha de raciocínio, outro meio de se sentir bem, se sentir conectado a Deus, mas
excluindo o caminho único da salvação, que é Jesus Cristo. E isso muitas vezes torna em debates acalorados, famílias às vezes rompem relacionamentos por conta disso. Essa palavra do Senhor diz que nós devemos ser exemplo diante de todos os homens. A Bíblia deixa bem claro que não é por obras, não é por empreendimento próprio. Se assim fosse, seria inútil a vinda de Jesus e pagar o preço que ele pagou na cruz do Calvário. Por isso que há um só mediador entre Deus e os homens. A palavra do Senhor deixa bem claro isso. É Jesus Cristo. É Ele que veio, Ele que pagou o preço. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós queremos, a salvação é tão benéfica para nós, a vida através da fé é tão rica, nos faz sentir tão bem, nos faz sentir amados, nos faz sentir conectados com Deus. Oramos porque confiamos que esse Deus maravilhoso está ouvindo as nossas orações, e isso é algo inestimável, de um grande apreço. E nós queremos que as pessoas aceitem a Jesus, principalmente pessoas da nossa família, pessoas que colocam o dogma da igreja acima da própria Bíblia, crendo em coisas que a Bíblia condena. E aí nós podemos ver, por exemplo, o Salmo 115 fala das pessoas que procuram estar se devotando a imagens de escultura e tudo mais, e a palavra do Senhor está lá, em qualquer tipo de Bíblia, e lá diz, as pessoas tornam-se semelhantes àquilo que elas estão adorando. Ou seja, ele diz lá, ele enfatiza, o texto é bem claro, diz assim: tem olhos e não veem, tem bocas e não falam, tem mãos e não apalpam, tem nariz e não cheiram, não tem fôlego em si mesmo. E a palavra do Senhor é tão contundente que diz assim: torna-se semelhante a eles os que o fazem, ou seja, os ídolos, e os que o adoram. E quando nós interagimos com pessoas assim que colocam os dogmas da igreja acima da palavra de Deus, a palavra do Senhor diz: não é somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. E aí coloca uma pessoa, uma quarta pessoa, como se fosse uma quarta pessoa da Trindade. Isso não existe. E nós ficamos ali naquela angústia, querendo fazer com que aquela pessoa tenha a sua alma, o seu espírito clarificado, de modo a aceitar esse evangelho e seguir somente ao Senhor Jesus. E muitas vezes nos envolvemos em debates acalorados e complica mais a coisa do que se resolve. É por isso que, como diz lá em Mateus 5,16, diz assim: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que vejam as vossas boas obras. O fruto que nós produzimos no Senhor é que, na verdade, vai impactar essas pessoas, e não o diálogo no sentido de debate. Compreende? Então, Paulo aqui ele está falando a Tito, e, na verdade, ele está trazendo uma instrução para toda a igreja. Como nós devemos nos posicionar? Não é por debater, não é por se opor, não é por condenar aquilo que a pessoa crê que nós vamos obter êxito sobre pregar o evangelho e fazer com que aquela pessoa seja, se descortine a verdade diante dela. Porque não depende de nós. Isso é obra do Senhor, é obra do Espírito Santo. Aleluia! Maravilhoso é Deus. Por quê? Porque isso aconteceu conosco. Quando nós olhamos para as pessoas, olha, não tem uma época em que nós temos tanta literatura de autoajuda. E o que é que nós observamos? Nós observamos as pessoas chafurdadas no pecado, pessoas que muitas vezes não veem sentido na vida, embora ela tenha ali a sua rotina, de fazer a sua devoção a A, a B, a C, não vou entrar em detalhes aqui, mas não se sentem confortadas,
no espírito e na alma. Isso tem um reflexo direto no corpo. Há pessoas que não se sentem bem, embora possam estar lendo e procurando, né, livros de autoajuda e seguir isso, seguir aquilo outro. Só Jesus, o príncipe da paz, ele traz a paz por excelência, porque essa paz é interior, não é exterior, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Esse é o trabalho que o Senhor opera em nós. E aí você observa, né, pessoas que às vezes têm um poder aquisitivo razoável, têm condição de qualquer coisa, mas pasme você, às vezes até mesmo pensa em se tirar a vida porque não vê sentido na vida. São até devotos às vezes, mas não vê sentido na vida. Por quê? Porque somente no Senhor Jesus Cristo há salvação. Somente Ele tem o poder de transformar através do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo, trazendo, né, esse lavar regenerador através do seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, operar essa maravilha de transformar a pessoa de dentro para fora e não de fora para dentro. E esse é um papel da igreja, se manifestar dessa maneira. Então nós podemos sim falar da palavra do Senhor se a pessoa se abre para isso e orar. Não devemos nos omitir de pregar o evangelho, mas é pregar o evangelho, não é debater o evangelho. E muitas vezes nós erramos nisso. Então esse texto aqui, essa reflexão, vem nesse sentido. Eu quero estar trazendo essa palavra para você hoje. Não entre em debate. Não entre em debate. Sabe por quê? Até conosco aconteceu isso no passado. Muitas pessoas que se converteram de fato e de verdade ao Evangelho de Jesus Cristo e passaram a tê-lo somente Ele como autor e consumador da sua fé, o único Senhor e Salvador. Não há outro meio de salvação sobre a face da terra para qualquer pessoa, independente de onde ela esteja nessa parte do planeta. Não há outro meio de salvação a não ser através de Jesus Cristo. E quando estávamos naquela condição, não gostávamos de que alguém viesse falar ao contrário, se opor à nossa crença, à nossa maneira de interpretar. Mas a partir do momento que a luz do Senhor brilhou em nosso viver, trazendo salvação, e isso é lá dentro do nosso espírito, nos dando um novo viver, nos transportando do império das trevas para o reino da luz do amor de Deus, isso mudou. E hoje nós temos essa alegria, essa felicidade de andar, viver, se movimentar, servir ao Senhor com alegria, se apresentando diante dele com um cântico, independente daquilo que esteja acontecendo na nossa vida, porque nós sabemos que tudo aqui, de certa forma, é passageiro. Nós temos um lar celestial que o Senhor tem preparado para nós. E quando nós olhamos para isso, nós observamos quem éramos, como nós nos opunha a essa tão grande salvação, mas essa ação do Santo e Bendito Espírito veio e nos transformou. E parece que muitas vezes nós nos esquecemos que isso aconteceu conosco. E daí queremos impor o Evangelho às pessoas, principalmente às pessoas que são carregadas de dogmas e que colocam esses dogmas acima da palavra de Deus. Então Deus que tenha misericórdia dessas pessoas e que a luz do Evangelho de Deus resplandeça e que essa cegueira espiritual, só o Senhor pode tirar. Só o Senhor pode tirar. Então tenhamos paciência e sejamos prudentes, tenhamos sensatez e a alegria do Senhor em, através do nosso viver, pregarmos a palavra. E na maioria das vezes, ficarmos quietinhos. Isso é que Jesus fazia na sua caminhada. As pessoas olhavam para o resultado da sua manifestação no lugar em que ele estava. E ali não precisava ninguém falar, ninguém se manifestar, ninguém pegar o outro pelo colarinho e falar, não, você vai lá seguir a Jesus. Porque as pessoas procuravam segui-lo por si só, eram motivadas a isso por elas mesmas. O fruto fala mais alto do que as palavras.
Fique com essa palavra, guarde ela no teu coração, medite nela, em o nome do Senhor Jesus.